Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Muito bem, voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje dando continuidade, então, à nossa série que iniciamos a semana passada, Jesus, quem Ele é. Vimos na semana passada que Jesus é o Verbo de Deus revelado, né? Então hoje nós temos Jesus, quem Ele é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o nosso texto? O nosso texto está no Evangelho de João, porque a nossa série é baseada justamente no Evangelho de João. E hoje nós vamos ler o capítulo 1 ainda, mas o versículo 29. Diz assim, então: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Olha, uma fala muito direta, pastor, para a época, né? Para nós poderíamos ficar até meio que procurando entender, mas para aquele contexto, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então o povo já tinha muito claro na sua mente o que era sacrificar um cordeiro para tirar o pecado, né? É claro que não era suficiente, todo ano tinha que sacrificar e tudo, mas Deus providenciou um cordeiro suficiente para uma vida, suficiente para uma família, suficiente para uma nação e suficiente para o mundo inteiro. Bendito seja Deus por esse sacrifício eterno, né? Porque Apocalipse vai dizer que desde a fundação do mundo o Cordeiro foi morto. Então o Senhor sabia da queda e Ele já tinha um plano onde você está incluído nele. Louvado seja Deus por isso. Pois bem, pastor, nesse texto nós temos 3 realidades muito fortes. E nós vamos falar então que o pecado é uma realidade e você não pode se distrair com isso. Pastor, nós vimos então que o pecado é inegável. Nós temos a natureza de pecado, né? Há pessoas que pensam, criança é pura de tudo, a criança não tem pecado, a criança não mente, né? É uma ilusão, porque nós nascemos no pecado. O rei Davi, quando arrependido, porque nem ele mesmo sabia como pude fazer uma coisa dessa, ele chegou numa conclusão, meu Deus, eu nasci no pecado. Eu preciso tanto do Senhor. Concebido em pecado, ele fala. Fui concebido no pecado, né? Exatamente. E ele diz, é por isso que eu sou assim, pendido por essa fraqueza, né? Preciso que o Senhor crie em mim um espírito reto, né? Inabalável. Então é necessário nós entendermos que tem coisas na nossa vida que não mudam. Nós nascemos e elas não mudam, só vão mudar quando então o Senhor Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo para que mude então as nossas vidas, para que sejamos revestidos da glória de Deus, que é a imagem e semelhança do Senhor. Nós nascemos com uma natureza, né, pastor? A natureza de Adão, pecaminosa. E agora nós temos a oportunidade de, com o Cordeiro vivo de Deus, né? O Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, a gente tem uma nova realidade, uma nova natureza, a natureza de Cristo. Natureza de Cristo. Então, desde que os nossos passados, né, os nossos pais pecaram, Adão e Eva, pastor, quando eles caíram, toda a raça humana, nós, eu e você, fomos precipitados num estado de depravação moral, espiritual, de miséria espiritual. Todos nós, toda a raça humana. E aí nós fomos destituídos da glória de Deus. Então, é necessário entendermos que com isso o pecado atingiu todos os seres humanos, em todos os lugares no mundo, né? Não existe um lugar que o pecado não habite. O pecado vai desde os centros populosos do mundo a uma caverna onde habite uma família, ali tem pecado. Pastor, é incrível como o pecado contaminou o mundo inteiro. Por isso que João brada, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então o pecado, ele faz separação entre nós e Deus.
Lá no início, pastor, quando Deus fala dessa árvore vocês não devem comer, conhecimento do bem e do mal, é um símbolo muito forte. Você precisa entender que o Senhor está dizendo, você não pode misturar andar com Deus e andar no pecado. Você vai morrer. Era isso que ele estava falando, pastor. Porque não se une o mal com o bem, não tem condições, né? De maneira nenhuma. Então é necessário nós entendermos que o pecado é quem causa separação entre nós e Deus. Por isso o pecado é extremamente maligno, né? O pecado é a causa das tragédias humanas. É por causa do pecado que existe ódio, assassinatos, né? Prostituição, violência em todas as suas formas, sabe? A ganância do ser humano por poder, por ter as coisas, até mata pessoas para tirar as coisas de outra pessoa. Meu Deus, isso tudo é por causa do pecado. A idolatria, feitiçaria, né? Coisas que atingiram a humanidade de uma forma tão terrível. O pecado é treva, pastor. Onde o pecado domina a cegueira e a escuridão, né? Então, o pecado é uma farsa traiçoeira. Veja bem, preste muita atenção no que eu estou dizendo a você. Por que o pecado é uma farsa traiçoeira, pastor? O pecado promete prazer e paga com desgosto. É um prazer passageiro, mas logo em seguida vem o desgosto. Uma coisa tão terrível ocorre nos nossos corações. Promete liberdade e escraviza. A gente percebe aí tantas pessoas, eu quero a minha liberdade, me deixa em paz, que eu quero ser livre. Daqui a pouco está escravizado pela prostituição, escravizado pelas drogas. Quantas pessoas no mundo, pastor, estão escravizadas pelos vícios? E isso vai desde coisas virtuais, né, até o uso propriamente mesmo de substâncias, né, que são altamente ofensivas para o seu organismo, né? Pessoas que estão num vício de mentira, sabe, estão afundados no adultério. São tantas questões terríveis que atingiu a humanidade de uma forma. Um pecado é como uma falsa liberdade. Eu quero liberdade para aproveitar a vida, mas está escravizado pelo pecado, né? O pecado promete vida e mata. Né? O salário do pecado é a morte. E, pastora, quando nós olhamos para o mundo, principalmente hoje, onde o pecado tem cada vez mais tomado a vida de muitas pessoas, a gente percebe o quanto ele é uma realidade na vida do ser humano. Sim. E que realmente nós precisamos crer que Jesus veio como um cordeiro para ser sacrificado como o único, né, e suficiente cordeiro de Deus para tirar esse pecado das nossas vidas, pastor. Sim. Isso é muito importante. Nós precisamos ter entendimento, revelação dessa palavra. Exato. E aí nós temos também o ponto, até onde o pecado alcançou, qual é a extensão do pecado. Extensão do pecado, né? Então, o pecado é como um veneno mortífero, e ele está presente não apenas em alguns povos ou culturas, né, de maneira nenhuma, mas ele se estende a todo o mundo, atingiu o homem na sua natureza. É uma questão terrível, né? Homens que eles estão prisioneiros na sua própria natureza pecaminosa, né? Então a extensão do pecado é por todo o mundo, entenda isso, né? Então não adianta você dizer, eu nunca pequei, eu não preciso de Deus, eu nunca matei, eu nunca roubei. Não é isso, a natureza humana está dentro de você. Essa natureza de Adão, a natureza pecaminosa está dentro de nós, pastor, né? Não tem como, só mesmo no Senhor. Então, não é apenas real o pecado, mas ele é presente em todos os tempos. A gente vai perceber em todos os tempos, foi migrando, né, de uma geração a outra, todas as raças, tribos, nações. Então, o sacrifício do Cordeiro é suficiente para todas as pessoas do mundo. Bendito seja Deus por isso, né? Ele é suficiente, mas só é eficiente para aquele e aquela que crê. Amém. Na obra da cruz. Aleluia. No poder da cruz, né? Então, pastor, é necessário entender e viver isso na minha vida, que se eu me arrependo, eu lanço mão da obra da cruz, onde Jesus Cristo me substituiu e ali pagou pelos meus pecados. Eu me incluo no poder da cruz, onde ele morreu e eu também morri.
e ele ressuscitou, e eu e você também ressuscitamos para viver uma nova vida. Para vencendo o pecado, né? Para a glória do nome do Senhor. Então ele é uma realidade para os que creem, né? É eficiente para quem crê. E aí, fechando essa questão, a solução para o pecado, né? A solução... Há uma solução, glória a Deus. Graças a Deus há uma solução, né? Aleluia. Então, João, como precursor do Messias, ele apontou para Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero chamar a tua atenção quando ele diz tira o pecado, né? Então, preste muita atenção que o Senhor, ele não vem para justificar o seu pecado assim de uma forma, para encobrir o pecado, por exemplo, né? Ele não veio para encobrir o seu pecado. O João vai anunciar que ele veio morrer pelos nossos pecados, derramar o seu sangue, nos comprando para Deus, e ele veio não para cobrir o seu pecado, não, ele veio para tirar, né? A outra questão também que o Senhor Jesus veio, ele não veio para desculpar o pecado, dar desculpas assim, mas coitadinho, ele fez isso por causa disso, né? Está desculpado. Está desculpado. Não, ele não veio, ele veio para tirar. Ele também, pastor, ele não veio para dar outro nome ao pecado, porque hoje em dia a gente percebe as pessoas dizendo que não é pecado, isso é doença. Né? Se uma pessoa praticou isso é porque ela é doente, então precisa de cura. E aí aonde está todo o erro, né, da questão da humanidade. Por quê? Para uma pessoa ser perdoada, pastor, por Deus, para que os nossos pecados sejam cancelados, ela precisa reconhecer, se arrepender, pedir perdão. Então Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Então, no partir do momento que a pessoa vai tomar consciência que ela é doente e precisa de cura, ela não vai se arrepender, né? Então é necessário nós olharmos para tudo isso e dizer: olha, eu não sou doente, eu sou pecador e pecadora. Então eu preciso de arrependimento, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor, né? E correr para Deus. É necessário entender uma coisa muito linda nas nossas vidas. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado. Então, aquilo que você pensa que é impossível, eu digo a você, é possível para Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Então, se hoje você se sente aprisionado por alguma questão, entenda que o Cordeiro de Deus tira esse pecado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Creia nisso, porque é eficiente para a sua vida a partir do momento que você crê, né? Para a glória do nome do Senhor. Então, o ser humano não pode ser salvo por ele mesmo, pela questão do pecado. Quem tira o pecado é o Cordeiro de Deus, né? Você precisa ser salvo do pecado. Quem te salva é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, né? Então, veja bem, o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, ele tira o pecado pelo sacrifício que ele fez e não pelos seus milagres. Pastor, o que tira pecado é o sacrifício e não milagres, né? Então é necessário você entender uma coisa. Hoje muitas pessoas só buscam a Deus esperando milagres, querendo alguma coisa da parte do Senhor que seja um milagre lindo, poderoso na sua vida. O que tira o pecado do mundo é o sacrifício que o Cordeiro fez e não milagres, né? Há muitas pessoas no mundo que receberam tantos milagres, mas não foi tirado o seu pecado, não está salva, né? Então é necessário que você creia nisso, que é o sacrifício que ele fez. E também lá, pastor, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira, ele trouxe para o presente. Então não pense, isso foi lá quando João disse, né? Não, João anunciou e ele tira. Isso está escrito até hoje como uma revelação para o seu coração. Tirou e tira, e até a sua volta tirará, né, pelo sacrifício perfeito que ele fez pela sua vida, né? Então João, quando ele
visualiza essa questão, que ele direciona Jesus, ele está dizendo: você não pode tirar o seu pecado, mas eis aqui Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse pode tirar o seu pecado. Isso que ele anunciou, ele não guardou essa mensagem preciosa para si, ele proclamou essa verdade, né? Ele preparou o caminho para que outras pessoas chegassem a esse conhecimento. Então eu quero dizer a você uma coisa: talvez você tem pessoas na sua família que precisam ouvir esse anúncio. Talvez existam amigos de trabalho, talvez existam seus vizinhos, pessoas, amados, do seu lado, que precisa que você transmita a maior e mais urgente mensagem que o mundo precisa, que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo para a glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigada por essa palavra oportuna de hoje. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa que esteja ouvindo nesse momento esta mensagem, que receba da Tua graça, a Tua misericórdia e que de fato, Pai, possam crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, crer em Jesus Cristo para que realmente possa ser suficiente a salvação, possam realmente ter o pecado perdoado pelo Senhor. Que nós possamos, Pai, viver essa mensagem, que cada um receba dessa mensagem no seu coração e guarde essa mensagem. Assim nós oramos, pedimos a Tua bênção e somos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.